Namandats, 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 namandats. É triste saber que tantas pessoas, jovens e idosos, homens e mulheres, morreram este ano e no ano passado. Mas o Buda ensinou-nos em detalhe a verdade da impermanência da vida, de modo que não devemos ficar chocados com isso. Eu, da minha parte, não dou importância à maneira como se morre, se é boa ou ruim. Aquele em quem Shinjin, mente confiante, está consolidado, não tem dúvidas e, portanto, vive no estado definitivo para o nascimento. Por esse motivo, o momento da morte, até mesmo para os ignorantes e tolos, é também um momento auspicioso. As cartas de Shindan, carta 6, Matosho. Senhoras e senhores, boa tarde. Hoje, ante a imagem sagrada do altar do nosso templo Rompa Ronganji do Brasil, realizamos o ofício em memória das vítimas do novo coronavírus de forma remota. Pelos noticiários divulgados pela TV e internet, atualmente são quase 44 milhões de pessoas infectadas em todo o mundo, sendo que somente no Brasil já são mais de 5 milhões de pessoas. E já são mais de 1 milhão de mortos em todo o mundo. E só no Brasil são mais de 150 mil pessoas falecidas em decorrência desse novo coronavírus. Apesar de os cientistas e pesquisadores dizerem que o principal grupo de risco dessa doença é o idoso, mas na verdade há muitos casos de jovens e até mesmo crianças que se tornaram vítimas fatais. Aqui gostaria de externar os sinceros sentimentos de pesar a todas as famílias que perderam seus entes queridos vitimados pela Covid-19, pois além da dor da perda, não puderam sequer se despedir velando seus corpos e realizando cerimônias fúnebres. Realmente é uma situação muito triste e lamentável. Bem, aqui no nosso templo Rompa Ronganji do Brasil, nos dias 1º e 2 de novembro, há décadas, viemos realizando anualmente os ofícios de Dia de Finados. Mas neste ano, com essa crise de pandemia do novo coronavírus, infelizmente, os ofícios presenciais foram suspensos. Assim, aquele grande número de pessoas que sempre participava dos ofícios de Dia de Finados e visitava os cinerários no Okotsudo de suas famílias aqui no templo, desta vez não vai poder visitar nesses dias. Mas, para que essa data não seja passada em branco, amanhã, dia 2, a partir das 14 horas, estaremos disponibilizando o vídeo do ofício de Dia de Finados, através da transmissão pelo nosso canal de YouTube, assim como estamos realizando hoje este ofício em memória das vítimas do Covid-19. Pelo trecho da carta que acabei de ler no início da minha explanação, escrita no ano de 1260, portanto, 760 anos atrás, pelo fundador da nossa escola budista de Odo Shinshu, mestre Shinna, podemos entender que naquela época também houve muitas mortes por doença altamente contagiosa e pela fome que assolaram o Japão. Isso significa que essa crise de pandemia do novo coronavírus não é a primeira, nem será a última doença contagiosa que a humanidade vai enfrentar. Mais de 2.600 anos atrás, na Índia, o fundador do budismo, Buda Shakyamuni, esclareceu que a doença é uma das 4 formas de sofrimentos existenciais que todos precisamos enfrentar nesta vida. Uma vez que nascemos neste mundo, todos nós precisaremos passar pelo processo de envelhecimento, adoecimento e morte.
Ouvindo isso, talvez muitas pessoas vão pensar que o budismo é um ensinamento muito pessimista. Mas, na verdade, não é nada disso. O budismo é um ensinamento que esclarece a verdade da forma como ela é. Pela nossa natureza de seres ignorantes que somos, desejamos e apegamos a tudo que acreditamos ser coisas felizes, agradáveis e boas. E rejeitamos o que acreditamos ser coisas tristes, desagradáveis e ruins. Assim, desejamos e apegamos à vida e rejeitamos a morte. Apegamos à saúde, rejeitamos a doença. Desejamos a jovialidade, rejeitamos a velhice. Mas toda essa distinção, separação que nós fazemos, na verdade, são como frente e verso de uma mesma moeda que não há como se separar. A vida e a morte, a saúde e doença, jovialidade e velhice, são as faces de uma única moeda. Portanto, elas coexistem neste mundo de ilusão e sofrimentos. Buda Shakyamuni esclareceu que essa vida é repleta de sofrimentos, que todo sofrimento possui origem e razão, que é possível acabar com o sofrimento e que há 8 caminhos corretos a serem seguidos para que se possa atingir esse objetivo, que são: primeiro, visão, compreensão correta; segundo, pensamento correto; terceiro, palavra correta; quarto, ação correta; quinto, modo de vida correto; sexto, esforço correto; sétimo, atenção correta; e oitavo, concentração correta. Hoje não vou poder explicar sobre todos os 8 caminhos corretos, mas gostaria de falar um pouco sobre o primeiro caminho correto, isto é, visão, compreensão correta da questão da vida e da morte. Certa vez, no Japão, num funeral de uma senhora, um monge que foi realizar este ofício fúnebre encontrou com o médico que cuidava dessa senhora na sala de espera antes do início do ritual. O médico disse para o monge: a vida de monge no templo não deve ser nada fácil. A morte não tem dia nem hora marcada. O monge então respondeu: acredito que a situação de vocês médicos deve ser mais difícil, pois vocês são os primeiros a serem chamados para informar a causa da morte a ser registrada no certidão de óbito, não é? O médico então lhe disse: bem, isso faz parte do nosso trabalho. O monge então perguntou: pode acontecer de passar por situação difícil em certificar a causa da morte, não é? O médico respondeu: sim, sem dúvida. Mesmo em pacientes que estão sob nossos cuidados, pode haver casos de o falecimento acontecer em decorrência de outras doenças ou complicações que não sejam do tratamento que fazia conosco. Então, o monge sugeriu o seguinte: doutor, em caso de muita dificuldade, talvez eu possa te ajudar, pois no budismo só existe uma causa, apenas um único motivo, razão pelo qual todos nós morreremos. Bem, então, o que seria essa única razão, motivo pelo qual todas as pessoas vão morrer infalivelmente? A resposta é o fato de termos nascido neste mundo. Então, falar que uma pessoa morreu por causa de uma doença ou acidente, na verdade, não é a verdadeira causa, razão da morte. Tudo isso são as condições que as levaram para a morte. A verdadeira causa, razão de morrermos, é o fato de termos nascido nessa existência. Mas aí voltamos àquela situação de acharmos que o budismo é muito pessimista, negativista. Não, muito pelo contrário. A verdade é que, por mais que haja sofrimentos nessa existência, somente o fato de termos nascido na forma humana já deveria ser motivo suficiente
para passar cada momento dessa existência de alegria e gratidão, pois é a forma de vida que tem possibilidade de encontrar, ouvir, seguir os ensinamentos do Buda e assim vir a se tornar Buda também. Encontrando e ouvindo os ensinamentos do Buda, somos orientados para conduzirmos essa nossa vida de forma digna como seres humanos e daqui para a vida futura, assegurar o nascimento no mundo da iluminação, onde nos tornaremos Budas também. Na escola budista de Odo Shinshu, mestre Shinna esclareceu que quanto mais tempo se passar depois que o Buda Shakyamuni deixou essa existência, as pessoas que nascerão neste mundo não terão mais a condição de se tornar Buda através da virtude própria. Na verdade, 800 anos atrás, ele próprio buscou o caminho da iluminação por mérito próprio no templo da montanha, mas compreendendo que isso já não era possível alcançar, mesmo se esforçando diligentemente durante 20 longos anos, abandonou as práticas do templo da montanha e encontrou com o mestre Honen, que esclareceu que por não termos mais condições de atingir o estado de Buda por virtude e méritos próprios, há a ação de sabedoria e compaixão imensuráveis do Buda Amida, que nos chama se manifestando no Namo Amida Butsu, nos acolhendo da forma como somos, abarcando-nos na sua grande compaixão para nos orientar e nos conduzir ao seu mundo da iluminação, a terra pura. Assim, para nós que seguimos os ensinamentos do Nembutsu, Namo Amida Butsu, conduzirmos a nossa vida atendendo ao chamado do Buda, Buda Amida, também vem a ser a forma máxima de valorização da nossa própria vida, agradecendo a tudo e a todos que nos sustentam nessa existência. E a recitação do Namo Amida Butsu vem a ser a forma de agradecermos a todos os nossos ancestrais que deram continuidade até que a condição de a gente receber essa vida neste mundo, através da ligação com nossos pais, pudesse acontecer. Mais do que nunca, nesse momento de pandemia do novo coronavírus, que cada um de nós possa refletir atentamente nos ensinamentos da sabedoria búdica. Vamos procurar nos cuidar bem, evitando ao máximo o risco de contágio e propagação desse vírus. Para isso, que cada um de nós procure, dentro da sua responsabilidade e direito, dar o máximo de si, contribuindo para o bem-estar de todos. A dor da perda de entes queridos é algo que fica marcado no nosso coração, mas desejamos que a tristeza possa ser superada o quanto antes, sempre lembrando dos valores da vida desses entes falecidos. Essa crise de pandemia também um dia vai passar, assim como tudo neste mundo se transforma, conforme esclareceu o Buda Shakyamuni. A nossa vida também um dia vai deparar com a grande transformação de deixar essa existência. Mas isso não significa o fim de tudo. O que comumente chamamos de morte, para nós, é o nascimento na terra pura. Por isso, mestre Shinna disse na carta lida no início: o momento da morte, até mesmo para os ignorantes de todos, é também um momento auspicioso. Portanto, vamos continuar a ouvir atentamente os ensinamentos do Nembutsu e trilhar nossa vida recitando o Namo Amida Butsu em gratidão, agradecimento. Gostaria de agradecer a atenção de todos e encerrar a minha prédica lendo uma das cartas do mestre Irênio, o oitavo patriarca da Jodo Shinshu. Nosso muito obrigado pela atenção de todos. Namam Butsu, Namam Butsu. As cartas do mestre Daniel, fascículo 5, carta 1, capítulo sobre as pessoas ignorantes dessa era do Mappo. Os leigos, homens e mulheres, que vivem nessa era do Mappo, a era da decadência do Dharma,
carecem de sabedoria e estão mergulhados neste mundo de sofrimento. Mas se confiarem profundamente no Buda Amida, sem se desviar e recitarem o Nembutsu com a mente concentrada e em completa devoção, serão sem dúvida salvos pelo Tathagata Amida, Buda Amida, mesmo que seu mau karma seja pesado. Esse é o significado do 18º voto do nascimento na terra pura através do Nembutsu. Com a mente confiante, Shinjin, assim consolidada, recitaremos o Nembutsu por toda a vida, quer estejamos dormindo ou acordados. Reverenciemos sempre, reverenciemos. Namandavts, namandavts, namandavts. Namandavts, namandavts, namandavts.